Choque! As forças russas estão sofrendo perdas massivas na linha de frente. Drones ucranianos estão dominando o campo de batalha sem deixar espaço para avançar. Uma onda ardente de retaliação está atingindo as profundezas do Kremlin. Isso é brutal. Para as tropas russas, é uma passagem só de ida, um jogo mortal que não podem vencer. Ou avançam sob fogo aberto, ou encaram as armas de seus próprios comandantes. Enquanto isso, o caos se desenrola em Tuapse. Depósitos de combustível estão queimando e o óleo está se espalhando pelo mar. A Rússia está afundando no caos. Vamos falar sobre isso? Olá, este é o Ukraine Today. Maria Farafonova aqui com as últimas atualizações. Desculpem pelas palavras sombrias, Alexander Stubb revelou perdas russas impressionantes na guerra contra a Ucrânia. O presidente da Finlândia falou sobre o enorme nível de baixas sofridas pelo exército russo nos últimos meses e avaliou a situação no campo de batalha. Quanto melhor está a situação na Ucrânia hoje em comparação com um ano atrás? Nos últimos 4 meses, e peço desculpas pelo linguajar sombrio, a Ucrânia tem matado ou ferido entre 30 mil e 35 mil soldados russos todos os meses. Stubb também afirmou que 95% dessas perdas foram infligidas com a ajuda de drones. A proporção de baixas é de 1 ucraniano morto para cada 5 russos mortos. As perdas russas em março de 2026 atingiram seu nível mais alto desde o início da guerra contra a Ucrânia, ultrapassando 35 mil, segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Graças apenas aos nossos ataques de drones, 33.988 soldados russos foram mortos ou gravemente feridos, enquanto outros 1.363 ocupantes foram eliminados por artilharia e outros ataques. O comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados, Robert Brov de Matiar, observou que janeiro de 2026 tornou-se apenas o segundo mês durante a guerra em que as perdas de pessoal da linha de frente da Rússia excederam o número de novos recrutas. Segundo ele, pela segunda vez desde a invasão de 2022, o inimigo sofreu perdas de mão de obra maiores do que o número de tropas mobilizadas. Os ocupantes estão eliminando seus próprios, uma passagem só de ida. Dizem que os russos estão matando seus próprios soldados em massa por se recusarem a ir para a morte certa. Aqueles que se recusam a correr por campos abertos sob fogo total ucraniano correm o risco de serem baleados pelo seu próprio lado. Nosso comandante, Karachuk, que era quem estava não muito longe das posições, Temirovka, começou a fazer ameaças de usar violência física. O que aconteceria se decidíssemos não avançar como um único grupo unificado por este campo aberto, que se estende por 1,3 quilômetros de comprimento e está sendo mantido e controlado pelo nosso inimigo? Estava sendo controlado pelos grades, até onde eu sei. E o tempo todo, os drones inimigos zumbiam no alto. Tantos dos nossos homens caíram bem aqui neste campo. Quem tenta reclamar o comando superior, segundo relatos, é jogado em fossas de detenção. Após espancamentos, o contato com ele se perde para sempre. E além disso, eles vão te aniquilar por desobedecer ordens diretas. Eles simplesmente vão te aniquilar. Um caso particularmente cínico envolve um ocupante que já havia estado em cativeiro ucraniano. Após uma troca, ele foi imediatamente enviado de volta ao fronte perto de Berzov. Depois do meu tempo no cativeiro, voltei ao serviço ativo sem passar pela junta médica e fui transferido para a 2ª unidade de tanques. E da 2ª unidade de tanques, fui transferido para a 186. Disseram que era uma unidade de reserva. Recebemos uma missão de combate que era completamente impossível. Eles nos mandaram para o fogo de morteiros e bombas de fragmentação. Estamos em Berzov. Enquanto as narrativas russas zombam dos processos de mobilização na Ucrânia, seus próprios chamados heróis estão sendo sistematicamente enviados para a morte nas estepes ucranianas, sem chance de sobrevivência ou direito a protesto. Além das perdas massivas no campo de batalha, os próprios territórios da Rússia também estão sofrendo cada vez mais. A catástrofe em Tuapse continua. É assim que o parque de tanques de armazenamento da refinaria em Tuapse ficou após os ataques de drones ucranianos. De acordo com estimativas do projeto Osinchokogora, 24 tanques, 52%, foram destruídos, e mais 4, 9%, foram danificados. 18 tanques permanecem intactos. Metade queimou e as consequências são catastróficas. É claro que o destino dessa refinaria e de seu parque de tanques já foi decidido. Enquanto a guerra continuar, este alvo continuará sendo uma prioridade.
Enquanto isso, o litoral de Tuapse está coberto de produtos petrolíferos após um vazamento da refinaria, e nenhum único correspondente de guerra pro-Kremlin, que mantém canais com milhões de inscritos há anos, foi ajudar os moradores locais a lidar com as consequências. Que vergonha! Isso é algo que Putin não conseguirá esconder. A retaliação ucraniana atingiu um alvo importante. A refinaria de petróleo de Tuapse está vivendo suas horas finais. Os russos estão pagando o preço integralmente. Uma chuva de óleo cobriu o território inimigo. Drones das forças de defesa da Ucrânia abriram as portas do inferno para o inimigo. Imagens épicas de destruição e reclamações de moradores estão bombando na internet. Você não pode perder isso. Drones atacaram o porto marítimo e a refinaria de petróleo de Tuapse. Há um incêndio de grandes proporções no parque de tanques nas instalações. 2 tanques de combustível estão queimando lá. Ao mesmo tempo, analistas do canal do Telegram Astra descobriram que o fogo se espalhou por pelo menos 11 pontos diferentes. E é assim que o incêndio parece visto do tempo. A refinaria de petróleo de Tuapse é uma das maiores da Rússia. Ela é especializada no processamento primário de petróleo e forma um complexo de produção único com o terminal marítimo da empresa Rosneft. A capacidade de refino da unidade é de cerca de 12 milhões de toneladas por ano. Seus principais produtos são destilados de petróleo, óleo combustível, diesel e gasolina de aviação, a maioria exportada. O novo ataque à refinaria de petróleo de Tuapse foi confirmado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Os danos a essas instalações reduzem a capacidade de fornecer combustível às unidades militares do agressor russo. As forças de defesa da Ucrânia continuarão a tomar medidas para reduzir o potencial ofensivo dos ocupantes russos e pôr fim à agressão armada da Federação Russa contra a Ucrânia. A Procuradoria de Krasnodar Krai informou, embora sem detalhes, que houve danos na infraestrutura de transporte no porto de Tuapse. O ataque e o incêndio também foram confirmados pelo governador regional. Ele também relatou um morto e um ferido e acrescentou que janelas de muitos prédios pela cidade foram danificadas. O ataque atual à refinaria de petróleo de Tuapse foi o segundo em 4 dias. O anterior foi em 16 de abril. Agora tá tudo queimando de novo. O fogo tinha acabado de apagar e 2 dias depois aconteceu de novo. Após o ataque anterior de drones, formou-se uma mancha de óleo de cerca de 10 mil metros quadrados. Na época, as autoridades informaram que estavam lidando ativamente com o problema e usando equipamentos especiais para remover o óleo não só do mar, mas também da foz do rio Tuapse, onde produtos petrolíferos também foram parar. E o pobre rio Tuapse. Até hoje, uma quantidade enorme de produtos petrolíferos está fluindo. Bem, eles estão coletando. Eles coletam uma parte, outra parte eles não vão coletar. E após o ataque recente, uma chuva de óleo caiu sobre a cidade. Estranhas pelotas pretas literalmente choveram do céu sobre os moradores e tudo ao redor ficou coberto por uma película oleosa. O Rospotrebnadzor oficialmente não encontrou nenhuma concentração excessiva de substâncias nocivas. No entanto, páginas públicas locais recomendam fortemente não abrir as janelas, limpar tudo minuciosamente e enxaguar os olhos, o nariz e a garganta. Ao mesmo tempo, as aulas já foram canceladas em escolas e creches, e os moradores sofrem diante das câmeras e se perguntam o que fizeram para merecer isso. Isso é, honestamente, algum tipo de desastre ambiental. Droga, o que eu devo fazer? Eu não quero mais ficar aqui. Dá pra imaginar? Eu não consigo nem lavar essa porcaria das minhas mãos. Mesmo com sabão, porque não sai. Que isso, Chernobyl? Impregnou. Droga, Emily, vamos lavar nossas patas de novo rápido? É que simplesmente não sai. Meu Deus do céu! E aqui tá outra russa reclamando que seu sonho de morar perto do mar foi destruído por drones.
Eu queria morar perto do mar com meu filho. O mar tá todo coberto de óleo. Tudo tá arruinado. Eu não sei o que fazer. Estamos queimando. Estamos sendo bombardeados. Tudo tá sendo destruído. Você nem sabe se vai estar vivo, se vai acordar vivo ou não, ou o seu filho. O que é pra fazer aqui, afinal? Como se vive? Só por causa do calor aqui? Ataques bem-sucedidos a refinarias de petróleo e portos russos nos últimos meses atingiram um novo nível. Como informou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no dia anterior, só em março as perdas de petróleo da Rússia devido aos nossos ataques de longo alcance são estimadas em nada menos que 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Yaroslava Marushenko, programa Vikna do TV Marathon United News. A Estônia quer proibir permanentemente a entrada de militares russos no espaço Schengen. Isso foi afirmado pelo primeiro-ministro da Estônia, Kristen Michel. Na sua opinião, os ocupantes desmobilizados poderiam tornar-se a base para novos exércitos privados e operar em diferentes países, representando uma ameaça à segurança global? A Europa acredita que a pressão sobre a Rússia deve continuar, com sanções mais amplas impostas até que a guerra termine e as reparações sejam pagas. Para saber mais sobre como a pressão europeia está afetando a economia russa, veja a reportagem. A Estônia tem promovido a ideia de proibir a entrada de militares russos no espaço Schengen desde o início deste ano. A iniciativa foi apoiada pelos líderes da União Europeia e atribuída à Comissão Europeia para avaliar como isso pode ser implementado sem violar os direitos soberanos dos Estados-membros em relação à emissão de vistos. Uma proposta concreta estará pronta até a cúpula de junho, afirmou a alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, Kaja Kallas. A Estônia já proibiu a entrada de cerca de 1.300 militares russos, disse o primeiro-ministro estoniano Kristen Michel, e este não é o limite. Segundo o oficial, é possível fazer 10 vezes mais, mas é necessária a ajuda dos países parceiros. Após o fim da guerra contra a Ucrânia, os combatentes russos desmobilizados representarão uma ameaça real para a Europa. Eles poderiam tornar sua base de novos exércitos privados e operar fora da Rússia. O que essas pessoas farão? A maioria deles são criminosos, mas dentro da Rússia devem ser tratados como heróis. Eles serão formados como exércitos privados Wagner II, Wagner III e operarão na Europa, Ásia, África, em todos os continentes. Mais uma vez, quero perguntar a todos, vocês querem esses caras perto de sua casa? Não, vocês não querem. É por isso que é necessário impor uma proibição vitalícia à sua entrada na zona Schengen. Kristen Michel, primeiro-ministro da Estônia, em entrevista à Euronews. Para aumentar a pressão sobre Moscou, a União Europeia já iniciou os trabalhos no 21º pacote de sanções contra a Federação Russa. Isso foi anunciado pela chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, durante a cúpula na República de Chipre. Ao formar este pacote de sanções, planejam reconsiderar as linhas vermelhas que existiam anteriormente, uma vez que alguns aspectos não foram abordados devido à oposição da Hungria e à política pró-Rússia do antigo primeiro-ministro, Viktor Orbán. Reconsiderar as linhas vermelhas poderia significar a imposição de sanções pessoais contra representantes da Igreja Ortodoxa Russa, que apoiam ativamente a agressão da Rússia contra a Ucrânia, bem como contra um círculo mais amplo de oligarcas russos, que anteriormente evitavam restrições graças ao patrocínio de Budapeste. A Rússia financia sua agressão através de receitas de energia. Essas fontes de renda devem ser totalmente cortadas, incluindo a introdução de um mar, uma proibição total do transporte marítimo de petróleo russo. Continuaremos a aumentar a pressão até que a Rússia pare a guerra e retorne às suas fronteiras. O trabalho no próximo pacote de sanções já começou. A Ucrânia não será deixada sozinha. Margus Tsakna, ministro das Relações Exteriores da Estônia, na rede social X. Após a escalada do conflito no Oriente Médio e o bloqueio do Estreito de Hormuz, os Estados Unidos aliviaram temporariamente as sanções sobre a compra de petróleo russo, que já havia sido carregado em navios. A decisão foi tomada para estabilizar os preços globais dos combustíveis. A permissão esteve em vigor de meados de março e terminou em 11 de abril. Depois disso, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estendeu a licença até 16 de maio de 2026. Nenhuma nova permissão para entrega será emitida. Isso foi declarado pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Segundo ele, suprimentos adicionais da Rússia não são mais necessários para a economia global. Foi uma medida tomada como resposta imediata à situação em Hormuz.
Ainda assim, encaminho vocês ao ministro das Finanças para respostas detalhadas, porque não falarei em nome dele, mas acho que entendi claramente que isso não acontecerá novamente no futuro. Além disso, isso foi feito porque vários países de baixa renda se viram em uma situação extremamente difícil. Apesar do alívio temporário das sanções dos Estados Unidos, a economia russa é incapaz de lidar com os enormes gastos militares. Apenas no primeiro trimestre de 2026, o déficit federal da Rússia atingiu 61 bilhões de dólares, enquanto o déficit planejado para o ano inteiro era de apenas 50 bilhões. O já furado orçamento russo também será atingido pelo recém-adotado 20º pacote de sanções da União Europeia. Ele inclui restrições contra 20 bancos, a frota fantasma, indivíduos e empresas que apoiam o complexo industrial militar da Rússia e também estabelece as bases para uma futura proibição do transporte marítimo de petróleo russo. Quando falamos de sanções, é claro, não nos limitamos apenas ao petróleo e gás, principalmente ao petróleo. Estamos falando de toda a gama. E este pacote, que já foi adotado, ele há um grande segmento que diz respeito tanto às relações financeiras quanto ao complexo industrial militar. Afinal, a União Europeia decidiu pôr um fim a isso. As entregas imediatas de gás natural liquefeito já estão sendo interrompidas. E a partir de 2027, a compra de gás natural liquefeito russo deve cessar completamente. Isso, em geral, indica uma certa intensificação das sanções. A Europa está avançando em direção a uma pressão sistemática sobre a Rússia nas esferas militar e econômica. Restrições de entrada, expansão de sanções e ataques às principais fontes de renda do Kremlin estão formando uma estratégia de contenção a longo prazo. E quanto mais ampla esse conjunto de medidas se torna, mais difícil é para Moscou se adaptar às novas condições, o que significa que o custo de continuar a agressão, tanto dentro do país quanto além de suas fronteiras, torna-se ainda maior. O que você acha dos últimos acontecimentos? Compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva para ficar informado sobre as principais manchetes. Até breve!